Muitos compromissos a cumprir, como inventário, advogados. Pacto não é brincadeira. Quer as coisas estejam bem ou mal, eu não posso descumprir a minha parte. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, e eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Passando a limpo. Eu nunca vi sangue deixar roupa branca, mas a imagem que a Bíblia usa escancara a completa inversão de lógica no processo. Ela diz que a roupa só fica branca por ser lavada no sangue. Esse absurdo que a gente nem consegue entender, que é a transformação que Cristo oferece. E olha que de transformação e roupa limpa, eu aprendi muito nos últimos anos. Mas sabe aquele dito popular que pior do que tá não fica? Pois é, no meu caso, o que estava ruim foi ficando pior. De uma hora para outra, eu perdi o emprego quando estava prestes a ser promovido. Depois, a minha mãe morreu e eu entrei numa espiral de coisas ruins que foram acontecendo em sequência. Daí um sábado eu resolvi ir na igreja. E naquela manhã, o pastor tentava ensinar sobre finanças pessoais, porque muita gente não entendia como era o jeito certo de dizimar. Eu vou ser bem sincero, eu não era um dizimista fiel, dizimava quando sobrava, mas naquela manhã, após o sermão, essa mensagem me tocou e eu resolvi fazer um pacto com Deus. E após 7 sábados de jejum, numa segunda-feira, eu recebo um telefonema com uma oferta de trabalho. Um trabalho melhor que o anterior e que remunerava mais. Até que um dia no trabalho eu fui convocado a fazer uma apresentação no dia de sábado pela diretoria. Foi quando eu disse a eles que para mim o sábado era um dia santo e, portanto, de sexta-feira ao pôr do sol até sábado eu não poderia exercer uma atividade remunerada. Foi quando me disseram que o dono da empresa, por ser ateu, dificilmente essa história de religião iria colar. Então eu coloquei meu cargo à disposição caso eles não aceitassem. Passado algum tempo, o diretor com cara de espanto volta até mim e diz: olha, você foi o único liberado nesse dia. Minha carreira foi sendo abençoada por Deus. Tive várias oportunidades em grandes multinacionais, até ser convidado a assumir a posição de presidente de rede de franquias de uma empresa francesa no Brasil. Apesar de eu ser CEO da maior rede do setor de lavanderias no Brasil, a empresa atravessava grandes problemas financeiros. Então, numa reunião da cúpula da empresa, o presidente global do grupo disse que o negócio se tornara inviável e que prejudicava as operações fora do país. Num ímpeto intempestivo, eu perguntei se porventura considerariam mudar de ideia, caso encontrássemos um comprador. Eles disseram que sim. Então, eu seria comprador, mas eu não tinha dinheiro para isso, a não ser uma casa, um carro, a empresa e uma dívida de 100 milhões. Eu só podia estar maluco em fechar um negócio desses. 7 anos se passaram e a dívida já está praticamente paga. A fidelidade de Deus nos constrange, mas o mais tocante é ver como Ele tem mudado a vida das pessoas que trabalham aqui. É o caso do meu sócio, que começou a participar de nosso grupo de estudos da Bíblia aqui na empresa e decidiu se batizar junto com a sua esposa. O que eu não sabia é que a sogra dele orava há 25 anos pela conversão do casal. Quando as pessoas me perguntam qual foi a receita para recuperar a confiança e a pujança de uma empresa que estava praticamente falida, eu respondo: confiar em Deus e ser diligente. Eu não me sinto o dono desse negócio. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Mas eu quero ser o mordomo fiel de tudo que Ele me entregou pelo tempo que Ele quiser. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar. Senhor Jesus, o pouco do muito que o Senhor nos dá. Abençoa cada um que dizimou, Senhor Jesus, e aqueles que não dizimaram, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um. E eu te peço, Senhor Jesus, abençoa cada um que devolveu o dízimo e as ofertas. Em nome de Jesus, amém. Oi. Muito bem, mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Hoje nós estamos comemorando o dia do Quebrando o Silêncio, né? Hoje nós temos uma mensagem bem interessante que vai falar sobre os idosos. E nós sabemos que nós temos uma parte da igreja que foi para a missão, entregar folheto, mas você que está aqui, vamos ficar em pé, vamos juntos cantarmos o hino. Olha o hino do Quebrando o Silêncio desse ano, está muito lindo mesmo. Então vamos juntos aqui cantar, né, para honra e glória de Deus. 2026, aí a musiquinha do Quebrando o Silêncio. Ninguém consegue enxergar. Isso. Vejo marcas que o tempo escreveu, em cada ruga uma história de amor. Foram mãos que ergueram famílias, sustentadas pelo grande Senhor. Quem dia enxugou nossas lágrimas, quem um dia nos ensinou a caminhar, hoje precisa do nosso cuidado. Alguém que os possa abraçar. Somos voz para quem já não fala. Somos luz onde existe aflição. Cada idoso precisa de cuidado, de alguém que estenda a mão. Quebrando o silêncio, nossa voz vai se erguer. O amor não envelhece, os idosos vamos proteger. Quebrando o silêncio, erguemos nossa voz para proteger quem sempre cuidou de nós. Somos voz para quem já não fala. Somos luz onde existe aflição. Cada idoso precisa de cuidado, de alguém que estenda
precisa de cuidado, de alguém que estenda a mão. Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar de joelhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, que habita nos altos céus, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento na qual o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui reunidos em família para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha fortalecer com a mensagem de hoje, uma mensagem na qual, Senhor Deus, será tratada como cuidarmos bem dos idosos, como tratar bem, como respeitá-lo, que eles tenham, Senhor, um lugar todo especial em nossos corações, que o Senhor venha abençoar cada idoso, cada pessoa que já está com a sua idade avançada, que eles sejam cuidados pelo Teu amor fraterno, com Teu poder de amor, com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha ser também com os nossos irmãos que aqui estão. Que o Senhor venha ser com a mensageira desta manhã. Que tudo venha ser para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Então, mais uma vez, teremos a mensagem musical cantada pelo nosso irmão Mendonça. Louvado seja Deus, desde agora e para sempre, amém? Vamos acompanhar esse louvor, cantar juntos. Há alguém que ama você. Entregue a vida a Deus e nova luz vai brilhar. Seja feliz e procure sorrir. Deus sempre ama você. Você
a mensagem aqui da Marlise, eu gostaria de passar aqui um pequeno vídeo, aqui do Quebrando o Silêncio. Pedir aqui para o Ronald colocar. Existem marcas que ninguém consegue enxergar. E justamente por isso, continuam acontecendo. A violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa hematomas. Às vezes, ela chega em forma de palavras, de abandono, de humilhação, de negligência. Quem passou a vida inteira cuidando, também merece ser cuidado. Proteger é estar presente, é ouvir, é respeitar, é preservar a autonomia, é denunciar quando for preciso. O silêncio protege quem agride. A informação protege quem precisa de ajuda. Neste ano, o Quebrando o Silêncio convida toda a sociedade a olhar com mais atenção para uma violência que muitas vezes acontece dentro de casa. Respeito, cuidado, proteção. Envelhecer com dignidade é um direito de todos. Alô, som. Bom dia, igreja. Feliz sábado para todos. Já que nós vamos começar o sermão, já passamos a escola sabatina, já fizemos trabalho missionário, já distribuímos folhetos, então já fizemos uma boa parte da missão, né? Então agora vamos um pouquinho de silêncio para nós ouvir um pouco do que Deus reservou para nós nessa manhã. Todos sabem que hoje é um dia especial, um sábado dedicado ao Quebrando o Silêncio, né? Que cada ano eles escolhem um tema, né? Polêmico, pode assim dizer. Um tema que está em destaque. Cada ano vem falando sobre um problema. E esse ano é sobre os idosos. Nós sabemos que a nossa população, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela está uma população muito para idosos, muito para pessoas após 60 anos de idade, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, aqui diz assim: ei, envelhecemos, e agora? Porque todo mundo acha que envelhecer é o fim da picada na gíria de hoje, né? Você só é bom, você só é jovem. Antigamente a nossa igreja, baixa um pouquinho assim. Antigamente a nossa igreja tinha um slogan: ser jovem era de 0 a quanto? A 100 anos. Não importava a sua idade. Contanto que você tivesse vigor, coragem, ânimo para trabalhar na casa de Deus, você conseguia qualquer cargo. Hoje não. Cargos para cuidar de jovens é de 16 a 32 anos. Já começou o quê? Aí a discriminação, né? A discriminação já começou, né? Enquanto que nós temos o quê? Nós, de idade, temos maturidade, temos experiência, temos 1001 coisa para ensinar a geração jovem, a geração que está começando, né? Porque todos nós aqui já fomos jovens um dia, né? Quem não foi jovem aqui um dia? E aqui assim para... Ei, você, isso mesmo, garota cheia de energia, jovem, né, que chegaram agora, for distribuir folhetos. Já pensou que um dia sua avó, seu avô,
até seus pais também já foram crianças, que adoravam correr, que tinham os joelhos ralados. O meu amigo aqui, João Paulo, é jovem, ele está ali com um cotovelo ralado. Então, subiu nas árvores, comia pipoca e até ria da dor de barriga que dava, né? O Gustavo disse que ele e os irmãos deles eram o terror ali onde está hoje a Universidade Federal. Eles subiam tudo que era de árvore, carregava tudo que era de frutas e o povo corria atrás com cipó, os vigia, né? Isso é ser o quê? É ser criança, é ser jovem, é ser adolescente. E já imaginou como era quando tinham a sua idade? Cheios de planos, sonhos, estudar, namorar, noivar, casar, ter filhos, construir, era igualzinho a você. Todos nós aqui, a partir de 60 anos, que eu não sei quantos tem aqui, depois de 60 anos, levante a mão, não tem vergonha não. É um prazer, eu tenho orgulho, porque quem não chegar a essa idade é porque já morreu, já se foi, né? Então, muitos ainda hoje estão fortes, firmes, com a mente viva e estão totalmente dentro da comunidade, exercendo seus papéis de profissionais, conselheiros, companheiros, totalmente integrados com as gerações mais jovens. Eu me considero aqui dentro desse contexto aqui, né? Dou graças a Deus, né? Por ainda ser chamada para exercer algum cargo na igreja, por ainda falar da palavra de Deus para as pessoas. Então, isso é muito bom para as pessoas da terceira idade, né? Mas é mais difícil pensar nisso quando os vemos cansados, como a pele enrugada. Tem muito tratamento aí. Tem uma amiga minha que vai fazer um tratamento, né? Que corta por aqui tudo, puxa todos os coros, renova de 20 a 30 anos. E as mãos? Já fizeram uma cirurgia para desenrugar a mão? As peles? O tempo vai passando, a gente vai enrugando, a gente vai envelhecendo, as células vão morrendo. Não tem como mudar a natureza. Você rejuvenesce o rosto, mas o corpo está lá. É como diz um verso que meu pai criou. E o martelo dos anos vai batendo no espinhaço. E quando o martelo dos anos começa a bater no espinhaço, meu amigo, aí vem hérnia de disco, aí vem bico de papagaio, aí vem dor para todo canto, reumatismo, artrose, bursite, e aí tudo que termina no it vai em frente. Isso é, infelizmente, a terceira idade. Mas a realidade, envelhecer é um grande desafio para eles, para nós e para vocês. Essa geração em que vem vindo aí, mas também é um grande privilégio, tanto para quem chega lá, quanto para quem é mais jovem. E o segredo está em aprender tudo o que for possível com ele, sejam acertos ou erros. Então, tem muita coisa que nós devemos aprender com nossos avós, com os nossos pais, com os nossos anciãos, porque eles já foram jovens. Eles já passaram por tudo que você está passando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus que habita nos céus, graças te damos, Pai amado, Pai querido, porque hoje estamos aqui na tua santa igreja falando de como envelhecer e como tratar nossos idosos, porque toda família tem um idoso, né? Então, que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a amar, a cuidar, a entender melhor os nossos idosos e a respeitar os nossos idosos, tanto os de casa como da igreja e como lá fora, porque um dia você será um idoso. Amém? Pode.
Eu quero só que tu vai levar. Prepara um copo d'água para mim, por favor. O nosso tema, né, é refúgio sempre presente. Refúgio sempre presente. É o tema que eles escolheram para o sermão de hoje. E eu gostaria que todos nós abríssemos nossas Bíblias, né, no Salmo 46. Porque o nosso... Mas antes de nós abrirmos no Salmo 46, eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. E fique aí com eles abertinho aí, tá bom? Toda a igreja, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois eu digo os versículos. Aqui diz assim: no coração de Deus, os idosos ocupam um lugar especial. No culto de adoração da campanha Quebrando o Silêncio, deste sábado especial, estudaremos as promessas do Salmo 46, sob a perspectiva do cuidado divino para com as pessoas com 60 ou mais anos. Em cada estação da vida, Deus tem provisões. Deus concede a sua graça. Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. E diante dos desafios da idade, assegure-se de que Deus é o quê? No Salmo 46:1 diz assim: é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, não importa, irmãos, o que você está passando, o que você está vivendo. E crer nessa verdade bíblica permite aos idosos um envelhecimento com mais qualidade de vida. Se porventura tiver que enfrentar crises existenciais, ou infelizmente passar por abuso, porque tem muitos idosos aí que passam por abusos, passam por maltratos, passam por abandono, passam por exploração financeira. Eles não têm condição de ir ao banco, dão o seu cartãozinho para um ente da família, que recebe o seu dinheiro e faz o que bem quer com aquele dinheiro. Não compra o necessário para o idoso. Existe muito isso, irmãos. Passar por abusos, maltrato físico, psicológico, exploração financeira e abandono. Então, é nesses momentos... Obrigada, meu jovem. É nesse momento que nós precisamos confiar no Deus que é refúgio, traz confiança para continuar a caminhada da terceira idade. Nesse contexto da campanha Quebrando o Silêncio, tem uma boa notícia. O Deus poderoso está acima de quê? De todos os dilemas existenciais. Acima de todos os problemas. Por mais difícil que pareça. Nós vamos ver aqui uma história. Essa história, ela está aí onde eu mandei vocês abrir a Bíblia, não sei se vocês permaneceram. Ela está em 2 Reis. Ou 2 Crônicas, aliás, desculpa. 20, né? No verso 12 do capítulo 20 diz assim: o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Pode ficar aí, porque nós vamos ler ainda até o verso... Tem outros versos aí, vamos ficar aí. Nesse contexto aí, de 2 Crônicas, está o quê? Está o rei Josafá, com um imenso exército sírio, tinha dois exércitos para atacá-lo. E aí chegou essa pessoa para ele e falou assim: como? Como é que nós vamos vencer? E lá no verso 14, diz assim:
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto, viu, bem? Tem até o trineto, viu? E trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Às vezes, irmãos, quando surge, vamos continuar, peraí. Às vezes, quando surge uma dificuldade em nossa vida, cai sobre nós o quê? Um terrível desânimo. A nossa fé parece que desaparece, parece que some, porque a gente se acha tão pequenino diante daquele imenso problema, que aqui com os nossos próprios olhos e força, a gente se sente indefeso. E isso não estava sendo diferente, não. Ali com Josafá, e com o rei Josafá e todo o seu exército. Mas Deus enviou o quê? Um profeta. E disse: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de quem? De Deus. Seja lá, irmão, a dificuldade que nós vamos passar na nossa vida, nós temos um Deus que está acima de nós e que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Né? E ele diz: amanhã desça contra eles. Não tenham medo, já que no verso mais embaixo diz assim, no verso 17, no final do verso 17, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com quem? Com vocês. E aqui o que foi que aconteceu? Josafá reuniu todos os cantores, todos os levitas, com as suas roupas bonitas, com as suas roupas de festas. Botaram, e todos foram fazer o que, irmãos? Cantar. Veja o quanto a música é importante para Deus. Louvar ao Senhor é uma forma de cultuá-lo, de exaltá-lo. E todos ficaram o quê? Apenas o quê? Louvando e tocando suas harpas e dizendo: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o que foi que aconteceu? Quem está aí lendo, o que foi que aconteceu? Vamos ver o que foi que aconteceu. Escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham a fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. No verso 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou algum dos homens, que eu disse agora, né? Para cantar ao Senhor e louvar pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou o quê? Uma emboscada. Na minha Bíblia, da linguagem jovem, fala assim, né? Que estava invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilaram. Depois de massacrar os homens, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram o que, irmãos? Somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Amém? Você viu aí o tamanho desse milagre? Os filhos de Deus não moveram nem sequer uma arma, apenas cantaram e louvaram que Deus, Ele é eterno, que a misericórdia dEle dura para sempre. E ali Deus botou um contra os outros. E todos se mataram. E Josafá saiu dali vitorioso com seu exército.
Isso ensina para nós o que, irmãos? Para nós da terceira idade. Que não importa as dificuldades que vão vir para nós. Seja ela qual for. Vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos confiar. Vamos ter fé. O problema é que a nossa fé é muito pouca. Aliás, não é muito. Essa palavra não deve existir. A nossa fé é pouquíssima. A gente sempre tende a confiar nas nossas forças, no que temos ao redor. Confiar em pessoas. Confiar no dinheiro, confiar no poder, confiar nas nossas forças. Não, irmãos. Nós só temos que confiar em Deus. Essa é uma história muito bonita para vocês lerem em casa hoje, para meditarem. Em 2 Crônicas, capítulo 20 todinho. Porque aí nós vemos que, ao ver o Espírito do Senhor, no meio da congregação raiou o clima de esperança. Não tenham medo, não se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Tome posição, fique parados e veja a salvação que o Senhor lhes dará. E ali diz que a força inimiga foi aniquilada, sem que os israelitas pegassem arma. A fase da terceira idade, irmão, é o momento em que se olha para trás, com o objetivo de agradecer a Deus pelos milagres e pelas vitórias. Se eu estou aqui com 69 anos, é porque Deus me concedeu esta graça, porque Deus me concedeu esse vigor. E não fique pensando que foi fácil a minha vida chegar até aqui, não. Passei por muitas dificuldades, mas todas elas eu entreguei nas mãos do Senhor. E hoje eu me sinto vitoriosa pela graça de Deus. Não sei quantos dias ainda me restam, quantos minutos, quantas horas. Seja lá o tempo que ainda está determinado para mim ou para vocês. Mas nós devemos entregar nas mãos de Deus, porque Ele é o nosso mantenedor, é o nosso salvador. Não importa a dificuldade, não vamos nos importar com o amanhã. Lá em Mateus 5 diz, não vamos nos importar com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Não são os pássaros menor que vocês, mas todo dia Deus dá o quê? Dá o alimento. E nós somos muito importantes para Deus, irmãos. Então, seja lá qual for as nossas dificuldades, nós devemos nos voltar para Deus e nos entregar nas mãos de Deus. Aqui nós vimos uma vitória através de quê? Da fé. Os israelitas saíram vitoriosos pela fé, pelos cânticos naquele momento, né? E agora vamos ver, Deus é. Agora vamos para o Salmo 46. Todos nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46. Aqui diz que os hinos estróficos são conhecidos por serem didáticos, pois cada porção poética ensina verdade bíblica distinta. Assim, ao dividir o Salmo 46 em 3 grandes estrofes, pode-se destacar já no primeiro tema, que Deus é. Em horas decisivas, os idosos podem dizer, Deus é o nosso quê, irmão? O que é que diz aí no verso 1 do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, seja lá o que nós estivermos passando, irmão, qual é o seu deserto, qual é a sua dificuldade, se é a saúde, se é a idade, se é problemas financeiros, se é problemas no lar, se é problemas... que nós, na vida, nós temos vários tipos de problemas. Problemas psicológicos, que é o que mais está afetando o povo hoje, a humanidade, são os problemas psíquicos. Né? Nós devemos crer, irmãos, acreditar. Eu passei 3 dias muito ruins, irmãos. Segunda, terça e quarta-feira. Eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido. Um desânimo profundo, espiritual, mental e físico.
eu não tinha vontade de nada. Nada. Uma coisa se abateu sobre mim como uma sombra negra. E eu comecei a orar, porque eu nunca havia sentido esse sentimento. E quarta-feira, quando o Gustavo começou a se arrumar para vir pregar, o meu pensamento foi de ficar em casa. Mas eu disse, eu não vou ficar em casa, porque se eu ficar em casa vai ser pior. Irmãos, eu me arrumei, maquiei, tudo no automático. Era como se uma coisa puxasse para um lado e o outro puxasse para o outro. Mas eu vou. E quando eu cheguei aqui, eu me ajoelhei e pedi a Deus que Deus tirasse aquilo de cima de mim, levasse para as profundezas dos vulcões, para as profundezas do mar sagrado, porque aquilo que eu estava sentindo não era de Deus. E pedi oração aos irmãos e tornei a orar. Fazia 3 dias que eu não fazia comida e nem ia comer fora, porque o Gustavo me chamava e eu não tinha vontade de sair para comer fora. E quando terminou o culto, e quando terminou a pregação, eu não era mais a mesma pessoa. Eu convidei o Gustavo para sair e jantar fora. E daí para cá, Deus me restabeleceu o meu ânimo, a minha coragem, a minha força de vontade. Porque aquilo não era de Deus. Nós temos que reconhecer, irmão, e ver quando as coisas do mal se aproximam de você. E devemos orar, e devemos suplicar ao Senhor. Porque só dele, eu disse, Senhor, só tu és o médico dos médicos. Só o Senhor é o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor remédio. Então me cura. E pela graça de Deus eu estou dando esse testemunho hoje aqui. Porque eu não sou aquela Marlisa que chegou quarta-feira aqui na igreja. Então, irmãos, por isso que diz que Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. Ele não está ausente, ele é presente em todas as nossas tribulações. Né? Aqui, como eu falei no início, que o Conselho Mundial de Saúde, né, ele vê que nós estamos num país praticamente quase de idosos. Todavia, o cenário, infelizmente, traz desafios, como mostra o aumento da violência contra a população idosa. Nós vemos muitos idosos sofrendo, muitos idosos em casas, em lares abandonados. A família bota lá. Você acredita que lá em Fortaleza, no hospital de traumatologia, como é o nome dele não é hospital geral não, é o Frotão. Eles entregam os idosos lá e dão um endereço falso. E nunca mais vêm buscar. Nós já até fizemos uma reportagem sobre isso. Alguns têm dinheiro, botam em lares para idosos. E muitos vivem em casa sendo maltratados. É muito feliz o idoso que tem um filho, uma filha, um sobrinho, um parente para cuidar. Porque, infelizmente, o ser humano só nos valoriza enquanto somos úteis para alguma coisa. Quando a gente deixa de ser útil para alguma coisa, nós nos tornamos o quê? Descartáveis. E joga. Mas todo mundo quer um cartão de um idoso. Mas não quer cuidar de um idoso. Né? Então, isso é muito triste. A Organização Mundial de Saúde considera o uso intencional de força física ou poder real, ou uma ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou com uma comunidade, que tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico. É o ato de violência que carece a atenção, acolhimento e denúncia. Vamos denunciar. Se a gente vê algum idoso sendo maltratado, denuncie. Porque, no caso de meu pai tem 95 anos, é saudável, mas
automaticamente é uma criança, porque ele fala uma coisa, ele conversa ali direitinho, mas de repente ele esquece tudo. Então eu tenho como se fosse uma criança. Então deve ser bem tratado, então deve ser bem cuidado. Porque ele é uma criança, uma pessoa vulnerável. É a mesma coisa você pegar o filhinho aí da Gessiane, esse pequenininho, e deixar só dentro de uma casa. É deixar o pai só dentro de uma casa. Ele pode provocar qualquer acidente, porque ele não tem mais noção das coisas. E hoje a maioria dos idosos, infelizmente, ou sofre de demência, ou sofre de Alzheimer. E as famílias não querem ter amor e nem paciência para cuidar deles. Tem noite, irmão, não é fácil não. Tem noite que eu oro muito a Deus para dar sono, para o meu pai poder dormir. Graças a Deus que hoje tem medicação, que faz com que eles durmam, que faz com que eles se acalmem. Eu fico pensando no meu avô, que morreu ali no Campo Novo, trancado dentro de um quarto como louco, sem remédio, sem aposentadoria. Já pensou o sofrimento dos velhos antigos, irmão? Se não te fosse bem de vida, como é que morriam? Totalmente no abandono, desprezados. Assim mesmo Deus tem sido muito misericordioso, porque hoje cada velhinho tem um aposento. Mas cabe à pessoa que cuidar ter consciência de saber usar aquele dinheiro em prol do bem-estar dos últimos dias do seu idoso. Porque a vida é uma velinha, não abrir e fechar de olho, ela se apaga. Se apaga para os jovens, imagine quem já tem mais de 90 anos. Aqueles que depositam a confiança no Senhor, crescem no exercício da fé e tornam-se forte como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, 1. Mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes tremeçam, confia em Deus. Salmo 46, 2 e 3. Outra coisa, Deus está presente. Deus ele está presente em tudo que nós estamos fazendo. Há um rio, aqui no Salmo 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Salmo 46, 4 e 5. Aqui, você vê que uma árvore, se ela for plantada junto a um ribeiro, pode estar na maior seca do mundo, ela vai estar sempre o quê? Verde. Assim são os filhos de Deus, irmãos. Sempre está tendo um auxílio, uma ajuda, porque Deus não vai desamparar nossos idosos. Deus não vai me desamparar na minha velhice. Eu não sei quem vai cuidar de mim. Eu não sei como serão meus últimos dias. Meus filhos moram 4.000 quilômetros distante de mim. Os filhos do Gustavo, a maioria são homens. Quem nora não gosta de cuidar nem de sogra, nem de sogro. Quando é filha, gemendo ou chorando, se lastimando, ainda cuida do pai e da mãe. Mas as noras não. Diz logo, ou teu pai ou eu. É ou não é assim? É assim, irmã, que acontece. E o filho vai, pega o pai, dá fim em qualquer lugar, bota em qualquer lugar. Isso não vai muito longe, não. A minha cunhada no ano passado disse, ou tu deixa teu pai, ou eu vou por fora pedir o divórcio. E ele disse, pode ir por fora pedir o divórcio. Porque do meu pai, só duas coisas vai me separar dele. Ou eu morrer, ou ele morrer. Eu achei bonita a resposta dele. Então fica ele e eu cuidando do pai. Um final de semana é eu, um final de semana é ele. E eu fico pensando, olhando para o pai, com aquelas perninhas tortas, de passar 70 anos da sua vida trabalhando para nos dar o melhor. Não só para nós, mas para os netos, para os bisnetos. E a nora que ele mais ajudou, que ajudou a criar os filhos e os netos,
é que fez essa proposta. Então, irmãos, é triste a velhice. Mas nós não devemos desanimar, porque Deus sempre vai colocar uma pessoa ali para cuidar. Nós seremos como aquelas plantas junto aos ribeiros, verdejantes. Nunca Deus nos vai deixar sozinho. Né? E aqui diz, vinde, no Salmo 46, vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. A tonalidade desta sessão é de gratidão. As obras que o Senhor faz por nós são maravilhosas, irmãos. E graças a Deus, meu pai aos 95 anos, ele é muito bem cuidado. Deus não desamparou ele na velhice. Né? Deus não desamparou. E assim espero que Deus não me desampare, nem a mim, nem ao meu esposo. Porque nós estamos beirando aos 70 anos. Né? E depois de 70 anos, as coisas mudam muito. Né? Pelo retrovisor da existência, pode-se admirar a ação dos anjos em nosso favor. Amém, irmãos? Eles nos guiam, dirigem nossos passos, protegem-nos de perigo e nos assistem enquanto dormimos. Oh, Deus maravilhoso, né, irmãos? Saber que até quando estamos dormindo, os anjos de Deus estão ali velando por nós. Ontem eu fiquei muito preocupada porque meu irmão viajou e meu pai ficou só com a secretária. E quando eu cheguei do PG, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi ligar para ela e perguntar como meu pai está. Ela disse, dona Marlisa, ele está dormindo, ele dormiu cedo. E eu fiquei muito gratificada a Deus, porque Deus ouviu a minha oração de colocar meu pai para dormir, porque eu não estava lá presente. Né? E aqui diz que até a gente dormindo, Deus envia seus anjos para velar por nós. As obras do Senhor em nós são as maiores bênçãos, porque serem os milagres de Deus. Trata-se de regeneração humana através do poder do sangue de Cristo, que sob mediação do Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas. Intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui diz que o Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tonalidade nesta porção do Salmo 46 é de esperança. Deus põe termo à guerra até os confins da terra. Está aí o mundo aí morrendo em guerra, aí, se matando. A Inglaterra já está mandando reforço. E se a Inglaterra entrar, outros países vão entrar. E eles estão com medo de uma terceira guerra mundial. Mas nós confiamos nas misericórdias de Deus. Que isso não nos abale. Que isso não chegue até nós. A terceira idade, irmão, é a fase da vida em que melhor sentimos a alegria pelo que Cristo fez na cruz. Porque quando se é jovem, acha que nunca vamos envelhecer. Achamos que nunca vamos adoecer. Achamos que somos os super-heróis, que tudo nós podemos fazer. Mas quando chega na idade em que um gafanhoto é um peso, em que o dente começa a cair, a audição começa a perder, a força da sua perna não é a mesma coisa para pular. Vem gente aqui para dar 2 pulozinhos, está aqui em cima, né? A gente para descer, ó, se segurando bem devagarzinho, com medo de um escorrer, com medo de uma queda. A gente ainda usa um saltinho por vaidade, porque não é nem para usar. Na nossa idade não. É porque Deus tem me concedido ainda o ânimo de Moisés, que morreu com 120 anos, né? A Bíblia diz que ele morreu com todo vigor e que os olhos, eu ainda estou usando óculos, mas Moisés não usava óculos não. E a Bíblia diz que ele via perfeitamente. Né? Então, quando a gente, irmãos, e acho que é Isaías, se eu não me engano, que diz que Deus renova as nossas forças, assim como renova as forças da águia.
A águia ela se renova ainda por mais 20, 30 anos. Então, às vezes eu chego em filas, né, de idosos, pessoas às vezes no banco ou em consultório, aí eu olho e digo assim, meu Deus, eu sou a mais velha aqui de todas. Mas quando eu vejo as pessoas começar a conversar e falar, não, eu tenho 56 anos, na outra eu tenho 60 anos. Eu digo, então, senhor, obrigada, porque eu sou a mais nova. Aparentemente eu sou a mais nova. Eu estava perto de um senhorzinho para se consultar e ele contando todas as doenças do mundo. Eu digo, coitado, isso aqui, tomara que eu não chegue na idade dele, não. Aí ele disse assim, eu tenho 56 anos, minha senhora, estou fazendo hoje. Eu digo, meu senhor, e pela graça de Deus, eu tenho 69. Então eu me achei vitoriosa. Por mim, não. Porque Deus me renova. Assim como renova a águia. Assim, porque é a promessa de Deus. Né? E aqui diz que a terceira idade é a fase da vida em que melhor sentimos a alegria pelo que Cristo fez na cruz, tirando-nos da culpa do pecado. Celebramos os feitos de Deus pelo que Cristo faz no santuário celeste, concedendo-nos poder sobre o pecado. Ele também nos convida, irmão, a aguardar o livramento final pelo que Cristo fará quando vier nos tirar da presença do pecado de forma definitiva. Amém? Deus vai nos tirar, irmão. Deus vai nos tirar. Tem um verso aqui, muito lindo, que eu li. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, porque esse aqui. Ele está no Desejar de Todas as Nações, na página 280, que diz assim. O Espírito de Profecia, ele traz alívio. Eu estou terminando, viu, irmãos? Diz assim, nenhum suspiro, veja só, nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentido, desgosto algum fere a alma, sem que faça também palpitar o coração do Pai. Já pensou? Você pensou na força desse verso? Na profundidade? Nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentida, desgosto algum fere a alma, sem que faça também palpitar o coração do Pai. O Pai aqui é quem? Deus. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda súplica sincera responde, eis-me aqui. Amém, igreja? Amém. Ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, ele também é afligido. Quer dizer, tudo que nós passamos, Deus também sente, irmão. E para terminar, diz, em toda tentação e em toda prova, o anjo de sua presença está perto para quê? Para nos livrar. Isso está no Desejar de Todas as Nações, na página 280. Né? Então, irmãos, para terminar, que eu sei que os irmãos já estão cansados, diz assim, no relacionamento pessoal diário, seja a face de Deus para os idosos, que convivem com você, tanto na comunidade, como na igreja, e quando se mantém um clima de compreensão, tolerância e oração, as relações de convivência familiar se tornam bem melhor. É muito importante, irmãos, você que tem o seu pai ou sua mãe com 60 anos, mais lúcido, inclua ele como é que se diz? Nas decisões da família. Pai, ou mãe, ou vô, nós estamos pensando em comprar uma propriedade, nós estamos pensando em viajar, nós estamos pensando em adquirir isso. O que é que o senhor acha? Porque tem experiência. E ele se sente importante. Ajude para cozinhar, fazer alguma coisa. Não explorar como um escravo, porque eu vejo muita gente aí, bem velhinho na cozinha, fazendo comida para um monte de marmanjo novo que estão sentados no sofá e nas cadeiras. Muitas mulheres têm filhos e jogam no espinhaço da mãe para criar. Isso não é para ser feito. Nós devemos incluir nossos velhinhos, mas de uma forma que eles se sintam úteis
deleitosos na construção da família. As pessoas com mais de 60 anos se sentem valorizadas quando as incluímos nas decisões. E, finalmente, o Salmo 46 termina com um acalento. O que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, verso 10, verso 11. Sei, a face de Deus é exaltar o nome dele. Tome a experiência da longevidade, inclusive uma bênção a ser desfrutada, com espírito de serviço. Idosos, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do serviço do nosso Deus. Na velhice, o Salmo 92, 13 e 14 diz assim: na velhice darão o quê? Ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Maranata, ora, vem Senhor. Amém. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus prolongue nossos dias de vida com saúde, nos dê longevidade com vigor, assim como deu para Moisés. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Vamos envelhecer na certeza de que seremos cuidados pela proteção de Deus e seus anjos. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, irmão. Vamos ficar de pé. Alguém quer cantar um hino em especial aos idosos? Não? Estão todos querendo ir para casa almoçar, né? Já está tarde. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus que habita nos céus, graças te damos, Pai amado, Pai querido, por esta certeza maravilhosa que tu nos deste nesta manhã, de que temos o Senhor ao nosso lado, de que temos a presença de Deus, dos anjos, para nos guiar, para nos acalentar, para suprir as nossas necessidades, tanto as espirituais como as físicas e as mentais. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dê amor no coração para sabermos cuidar dos nossos idosos e para saber cuidar de nós mesmos, para que possamos ter uma velhice com saúde. Dai-nos a tua paz, a tua proteção. Derrama a porção do teu Santo Espírito, Senhor, sobre todas as famílias aqui presentes, sobre todos os idosos, sobre a minha pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.